Olá, pessoal. Aqui estamos nós novamente, o Joel Teodoro e o Alance, olha aqui no nosso Café e Barba. E nós estamos aqui com o nosso podcast diretamente do Café com Aslan, o melhor café do Rio de Janeiro. Nós somos felizes em poder estar aqui conversando, né, Alan, Sim, sobre coisas do nosso dia a dia. é. Uma proposta completamente, pelo menos para mim, inovadora, mas muito agradável, né, de poder conversar sobre temas variados, degustando um bom café num É ambiente verdade. tão legal. Tá ótimo. É. Bom, esse é o nosso segundo episódio, Sim, né? O primeiro a gente tratou um pouco de verdade, o conceito da verdade, né? E como é que isso aí deve ser parte da nossa vida, o que está acontecendo nos dias atuais e como é que a gente tem um reflexo na vida cristã com esse assunto. Bom, tem uma outra coisa que constrange muito as pessoas hoje, que é essa ideia da cultura do cancelamento, né? uhum, A gente passou a viver em função numa boa medida da nossa vida, em função do que as mídias sociais falam, do que as pessoas colocam lá, que aliás, se a gente se lembrar do conceito da verdade, a mídia social, na enorme maioria das vezes, trata de não verdades expostas ali. Mas quando a sim, gente vem para isso, a gente se depara com essa ideia da cultura do cancelamento, é, né? Que é um negócio complicado, né? é. Eu confesso que, bom, popularizou, né, Aham. muito isso, né. Eu não Já sei nem de onde apareceu esse Pois negócio. é, já ouvi falar que isso sempre aconteceu, mas e aí eu não sei se tem a ver com cultura, ideologia, tal cultura woke e tudo mais, que popularizou e oficializou. Ou se também tem a ver com a questão das mídias, né, da facilidade que hoje qualquer um pode emitir sua opinião de Sem forma aparecer, né. sem aparecer, Às vezes até com perfil falso, né. com perfil falso. A ideia de dar voz, que por um lado é bom, todos podem falar, mas é o seguinte, Fala o que quer também. fala o que quer e junto ao falar o que quer, não tem como fugir da ideia do primeiro episódio, né, do bate-papo. Se feriu a minha verdade, me lembrou agora uma, lembra aquele jargão, né, "Se feriu a minha existência, eu vou ser resistência", uma coisa, lembra um negócio desse? Cara, lembro sim, Né, mas de eu não lembro chuveiro, exatamente como era, mas era um negócio alguma coisa parecido. nesse sentido. Quer dizer, mas me parece que essa ideia de cancelamento, cultura do cancelamento, você junta uma massa que pensa igual e com a facilidade da tecnologia e da mídia, você simplesmente mata o cara. Aham. Acho que cancelamento tem a ver com isso, né. Tem uma série, não sei se você já assistiu, nem tudo que já tem 6, 7 temporadas, não sei. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Aham. Inclusive eu assisti até primeira, segunda temporada, depois eu comecei a achar que começaram a pegar muito pesado, eu parei de ver. Mas a ideia inicial dela é muito boa, Black Mirror. Ah, eu sei, mas eu nunca assisti não, Nunca nunca assistiu, peguei a sequência, mas sabe do que se trata, mas não? sei do que se trata. Né. É complicado. A ideia da série é pegar a tecnologia, mostrar o que que ela pode fazer de bom, mas ela caminha para levar até as últimas consequências dela. E eu me lembro de um episódio, e já tem tempo isso, já tem tempo, teria que ver quando que foi a primeira temporada disso, mas já tem um tempinho. Aham. Mas parece que já era chama de profecia, né, uma Um vaticínio. um vaticínio para hoje, né, para os dias, em que um dos episódios, realmente, as pessoas, de forma anônima, contratavam, tipo, pagavam mais, era alguma coisa assim: "Olha, eu vou depositar tanto", não sei qual era a moeda ali do Aham. episódio, "se alguém matar o fulano, porque ele falou isso, e é tudo que é ismo, ismo, né". Enfim, e o pessoal matava mesmo. O cancelamento levado à prática. E o que a gente vê hoje de cancelamento, na verdade, é um assassinato em várias É, formas, né. moral, Sim, existencial, né. sim, É legal isso. sim. Eu me lembro, o cancelamento
parece que ele já existe na cultura humana como um todo antes do cancelamento digital, ou Sim. pelo menos no início dele. Eu me lembro, há muitos anos atrás, tinha uma escola lá em São Paulo, se não me falha a memória era lá. Eu sei que espalharam alguma coisa sobre os donos da escola. Rapaz, acabaram com eles, acabaram. E depois chegaram à conclusão que era, na verdade, uma inverdade. Inventaram um negócio. Uhum. Acabaram com eles, acabaram com a vida, com o negócio, com a família, acabaram com todo mundo. E isso foi assim, de modo físico, né? Mas a gente vê coisas acontecendo o tempo todo nas mídias sociais, né? Uhum. Inclusive pessoas de expressão política, social, pessoas de expressão artística. E também, já que a gente é crente, né, vão lembrar também que, inclusive, no meio cristão, existe isso, né? Você simplesmente cancela a pessoa e, às vezes, cancela por capricho, né? Às Uhum. vezes não é uma coisa assim, caramba, o sujeito fez uma coisa muito errada, vamos parar de seguir o sujeito. Às vezes não. Às vezes é só uma questão de capricho, né? Sim. Como a gente estava falando, Alan, eu não sei de onde apareceu esse negócio. Não faço ideia de onde é que surgiu essa tal da cultura do cancelamento. Dentro das mídias sociais, é claro que ela historicamente é recente, porque as mídias sociais são recentes. Sim. Mas parece que isso é um troço já que o ser humano já carrega, né? No coração, isolar alguém. A gente ouve assim fatos, histórias, né, de famílias antigas, que ou uma parte da família ou alguém da família era isolado, ninguém tinha contato. Isso era um cancelamento Uhum. que toma um vulto, vamos dizer assim, quase que universal, porque a mídia social tem esse caráter de não ter fronteira, não é mais dentro da casa do fulano. Agora é para todo mundo saber, né? Sim. E por que que isso é tão, assim, saliente, é tão importante para a gente? Porque isso fala de justiça, isso fala de injustiça, fala de misericórdia, Uhum. fala de bondade. Rapaz, algumas coisas que a gente vê aí nessa cultura do cancelamento são muito cruéis. Uhum. E engraçado, né, que olha só, a gente vê o pessoal batendo nessa questão de bullying, né? Você não pode fazer bullying com seu amiguinho, começa lá no jardim da infância, já os pais às vezes sendo chamados, enfim, não pode mais fazer bullying, Mas mas cancelar pode. E o cancelamento às vezes é cruel, uhum. que deixa o bullying lá atrás. E eu não estou querendo com isso defender o bullying, mas Sim. eu quero dizer que não existe coerência. Se você vai combater, combata as duas coisas ruins. Mas o fato também, Alan, sei lá se é impressão minha, se eu estou certo, mas o fato é que quando você entra na estrutura das redes sociais, esse tipo de coisa perde o controle, né? Você não tem como controlar isso. E aí você tem o outro perigo, que é controlar a verdade também que passa pelas redes sociais. Então é um negócio complicado, né? Que às vezes Sim. para você eliminar um problema, você elimina a solução junto, né? Sim. Caso recente, a gente também comentou um pouquinho, né? Acho que não há dificuldade em citar da fala do pastor Paulo Júnior, Ah, sim. né? Bem É, recente, bem recente. que gerou é um negócio, não sei se você chegou a acompanhar, Um eu pouco. acompanhei pouco, né? Graças a Deus eu não sei lidar com não eu tenho o antigo Twitter, mas pouco uso. Então, mas assim, o que dizem, né, tanto no Twitter, mas o que eu vejo no Instagram e outras plataformas, um caso sério que lida com vidas de de ambos os lados, né, pastor, igreja e tudo mais, mas o fla-flu que virou, É. né, e ataques, gente atacando a igreja de lá, outros atacando o pastor de cá, e um cancelamento mútuo, e o mais triste, que se trata do ambiente cristão, né, o ambiente cristão se atacando. Uma frase que eu já usei algumas vezes de púlpito, em aplicações de sermões e tal, que é assim: "Caramba, se a gente soubesse toda a verdade", ó a verdade aí de novo, né, É, olha ela aí. "se a gente soubesse toda a verdade de determinada situação, agiríamos com mais misericórdia.
O que não quer dizer que a pessoa deixou de estar errada naquilo que ela estava errada, né? Uhum. Mas é a maneira de lidar com aquilo, Sim. a maneira de tratar com aquela situação, com aquela pessoa. Se soubéssemos toda a verdade. E é nesse ponto que a justiça de Deus ela vai ser segura e perfeita, né? Uma vez eu falei isso para uma pessoa: não espere de mim ser completamente justo com você no que a gente vai tratar. A pessoa ficou assim. Por quê? Porque eu não sei toda a verdade. Você vai me dar a tua É, a sua história, só a tua a interpretação sua dessa história. interpretação, e eu vou lidar com ela e vou tentar lidar a partir, né, da ética cristã e bíblica. E vou tentar, dependendo da gravidade, não me exaltar com você. Mas é óbvio, toda a absoluta verdade, se eu soubesse, como Deus sabe, eu seria tão misericordioso como Deus é. Não haveria. E aí, jogando para um cenário maior, né? A ideia do cancelamento seria pulverizada, Pois é, diminuída. porque inclusive tem uma coisa, né, que a gente fica olhando como espectador, mas é engraçado porque geralmente essa cultura do cancelamento atinge mais as pessoas que têm algum tipo de projeção. Sim. A Por, gente não é famoso por isso que mesmo, eu fico então quietinho. ninguém cancela a gente porque a gente não tem projeção. Mas a gente sabe que pessoas comuns também às vezes passam por isso, né? Sim. Às vezes a gente fica se perguntando assim: poxa, eu estou observando isso, mas e se fosse comigo? Né? Como é que eu ia me sentir? É engraçado que a gente tem uma orientação da própria palavra de Deus que a gente deve fazer com os outros aquilo que gostaria que fizessem com a gente. Uhum. Né? Essa máxima parece que sumiu. Alguém tirou essa verdade do pensamento humano. Porque, na verdade, e ó, de novo a verdade aí entrando Uhum. na questão, o que acontece é que as pessoas não pensam mais no outro, né? Elas pensam naquilo que elas querem fazer por impulso, seja lá o que for, e elas então começam a se expor, mas por causa dos seus próprios desejos, suas próprias vontades, né? Uhum. Uhum. E aí vem essa reflexão que a gente precisa fazer, né? O que se tornou esse tribunal social. É, Como lidar com isso? Se você se posiciona, vai ser mais um, vai ser mais um. né? É legal essa tua expressão, é tribunal social, porque na verdade o que está acontecendo é um julgamento público, né? Sim. É como se fosse mesmo um tribunal. E com a mídia social ficou tribunal social aí. Aquela presunção da inocência, né? Sumiu, né? Uhum. Você é Bom, culpado até que é, provem o contrário. depende também de quem é o réu, mas sumiu. É muito rápido, é muito E é fácil. sumário, né? Sim. Eu me lembro de alguém falar uma vez isso, que na internet todo mundo é macho. Na internet todo mundo fala o que quer, mas no tete a tete, não fazem assim. E trazendo para essa nossa reflexão, é muito fácil falar e matar socialmente pessoas que você simplesmente não tem nenhum tipo de relacionamento, É, né. É simples, é fácil. isso é complicado. Você não tem nada contra a pessoa, mas aí você se junta àquela horda e Uhum, você joga pedra nela, uhum, né? Se ajuda a matar. uhum. E é uma espécie de penalidade que é imposta sem que a pessoa tenha a chance de se redimir. Mesmo quando ela está errada, cometeu algum tipo de impropério, alguma coisa assim, ela não tem chance de se redimir, Uhum. porque ela simplesmente não tem chance de defesa. Quando as pessoas começam, já é no processo de acusação e de julgamento final, é para matar, para acabar com a caminhada da pessoa ali, né, pelo menos naquele É, naquele círculo social ali da mídia, né? é. Eu me lembro, nós tivemos uma série de mensagens ano passado, né, lá na igreja, e dentre algumas, os 10 mandamentos. E era engraçado, porque assim, a cada mandamento, né, então as pessoas chegavam, né, os irmãos, os visitantes e tal, e já sabendo qual ia ser a temática do sermão,
E invariavelmente eu via: "Não, isso aí eu tô tranquilo, isso aí eu tô", e aí a gente ia e mostrar: "Olha, tá pendurado por um fio", vinha com a tesoura e corta o fio. Mas quando chegou no mandamento de não matar, era quase que unânime essa ideia de que: "Não, nessa daí eu tô 100%, tô zerado", né. Uhum. E lá na explicação, coisa e tal, e a gente foi mostrando que esse não matar, ele óbvio tem a ver com uma situação física, mas tem outras implicações a partir da Bíblia, né, da palavra de Deus. E teve uma frase que não é minha, mas também não vou lembrar agora de quem é, né, mas foi um comentarista bíblico, mais ou menos o seguinte: você já pode estar há tanto tempo matando pessoas no seu coração, né, aquela ideia do não somente do xingamento, Aham. do menosprezar, mas realmente de cortar relações, né, cortar a relação, o cancelamento, É. um corte de relação e uma proposta de não existência mais daquele indivíduo. Uhum. E aí esse comentarista bíblico disse, era um comentário até mais pastoral do que exegético. E ele disse o seguinte: existem pessoas que já estão há tanto tempo matando pessoas no coração que se tornaram verdadeiros cemitérios ambulantes. E aí ele completa assim: e cemitério fede. Cara, Cara, isso é legal, hein? cemitério fede. Fede e pessoas ao seu redor vão sentir o cheiro. Das duas, uma. Ou elas vão se afastar de você, ou esse cheiro vai atrair. E se atrair, e aqui eu já estou parafraseando muito, tá? Aham. Aí eu já não sei nem mais o que que é meu, o que que é do. Mas a ideia era mais ou menos assim: o seu cemitério pode estar tão cheio que essas pessoas que forem atraídas pelo cheiro de morte que vem de você, você começa agora a enterrar os seus corpos no coração delas. Cara, É. Isso é é, pesado, hein? é, é isso. É. E o cemitério vai aumentando, o fedor vai E vai aumentando, aumentando. vai contagiando mais gente e vai tendo mais gente sendo morta nos corações, né? É. Agora, engraçado, você estava aí falando, Alan, eu me lembrei de um negócio. Essa cultura do cancelamento precisa de um start. O processo do cancelamento precisa de um start. E esse start, via de regra, é quando alguém fala alguma coisa que é absorvida por algumas pessoas e começa o processo de cancelamento. Rapaz, eu me lembrei do que a gente é ensinado desde sempre quando conhece o caminho de Cristo, que é para a gente não abrir a boca para falar dos outros. Uhum. O que na boca miúda a gente chama de fofoca, né. Quer dizer, olha só que coisa interessante, Cara, a fofoca, é. que é às vezes as versões bíblicas mais tradicionais trazem como maledicência, a fofoca na verdade é o start para o cancelamento. O que que acontece com a fofoca? Você fala mal de alguém, né, eh, fala mal de alguém para alguém. E o que que acontece? Esse processo começa a gerar um bloqueio daquela pessoa para quem você falou, em relação àquele de quem você falou, né. Então você começa a gerar um bloqueio, que na verdade é a semente do cancelamento. Uhum. Só que agora você não precisa chegar no ouvido de alguém para falar do outro. Você põe na mídia social e você fala para todo mundo. Uhum. Então é uma fofoca pública, generalizada, globalizada. Uhum. Talvez por isso o efeito seja tão danoso em pouco tempo. Cara, de um dia para o outro você acaba com a boa fama de alguém, de um dia para o outro você acaba com, né, com a história de alguém, com a vida de alguém, porque você simplesmente resolveu espalhar, né. E isso aí vai gerar sim uma tensão clara entre o que é justo e o que não é, e vai fazer com que a gente progrida. Por exemplo, pensando na questão da seletividade. Quem é que merece ser cancelado? Uhum. Quem é que não merece ser cancelado? Por que que fulano vai ser cancelado? E por que que o cara, ou a pessoa pública, né, estava tão bem e de repente vem aquela enxurrada de gente cancelando aquela pessoa?
como cristãos, a gente pensa, cara, onde é que ficou a misericórdia? Uhum. Mesmo considerando que essa pessoa tenha errado. E o que a gente vê, na maioria das vezes, inclusive, é cancelamento. É por coisa boba. Toma um vulto, um negócio, e é uma cultura. Eu não sei o que que você acha, né? Uhum. Mas eu sempre vejo assim: gente que vive a vida inteira falando de tolerância. E é exatamente desse nicho dos tolerantes que parte a intolerância. É a intolerância. A, Não, a intolerância da é tolerância. o livro É um livro do Carson. Carson. É. A intolerância da tolerância. É um negócio assim. Alguma coisa assim. É. É um tipo de prática que, se a gente começar a olhar mais um pouquinho, né, escraviza o sujeito que não quer ser cancelado, Aham, né. Ele se torna escravo daquele que você falou, o cara, de repente, é famoso, coisa parecida, e às vezes uma coisa até mínima, que não era para tanto, né. Cometeu um erro, falou alguma coisa ali, mas não era isso tudo, né. Mas o quanto também torna as pessoas escravas da opinião geral, ou escravas do dinheiro, porque aí o cara perde. perde monetização, sei lá o quê, É, é, projeção. é. Voltando lá para nossa primeira pergunta, né, onde isso começou, eu pensei nisso agora, caramba, pensei aqui, cara, eu acho que isso começou na escola. Mas por que que eu pensei nisso, né? Os grupos, adolescentes e tal, em que, se você não estiver dentro da expectativa daquele grupo, se você fala algo fora ali né, ou vive de uma maneira, você vai ser rejeitado, você vai ser cancelado, você vai Aham. ser excluído. Então, como que essa própria prática do cancelamento, ela cria, eu não quero, eu nem sou da área de psicologia emocional, né, mas o quanto que isso também não gera esse tipo de mal, né, na alma. Para falar como pastor Aham. e não como psicólogo, alma. É. Mas o mal que gera na alma esse tipo de cultura, onde pessoas que, a nossa proposta como cristãos é apresentar a verdade que liberta, se escravizam por conta da fofoca, na maledicência, por conta de grupos que querem dominar a narrativa, a história, e andam escravizados com medo de serem mortos É. existencialmente por essa turma. Cara, isso deve gerar uma ansiedade muito grande, né? Tipo assim, a pessoa. Ainda bem que a gente não é famoso. Pô, nem fala. Aquele medo de errar, né? Aquele Uhum, medo de botar uma vírgula no lugar errado da frase, que aí pronto, vou ser cancelado, sim. né? Não sei. Rapaz, isso deve conduzir à depressão, isso deve conduzir a coisas pesadas, Uhum, né? Pro íntimo do ser humano, porque você passa a estar numa prateleira visível para todos, sendo que você é o alvo. uhum. Né? Então, gente que conhece você, gente que não conhece, gente que tinha boa opinião e agora não tem mais, enfim, tudo isso aí vem até a cabeça da pessoa. Eu acho, né, de novo, eu não sei o que que você pensa sobre isso, Uhum, mas eu acho que esse confronto, esse medo de errar, vai fazer com que a pessoa passe a se censurar, até com coisas lícitas, até com coisas normais da vida. Elas vão, pouco a pouco, deixando, abandonando a sua liberdade de falar o que pensa, com medo de serem alvo de um bloqueio uhum, público, que é o cancelamento sobre o qual a gente está falando. Ou seja, isso é mortal, uhum, porque talvez a gente esteja falando aqui que essa cultura do cancelamento seja também pareada a uma cultura de, de censura. Eu uhum. posso censurar de 2 maneiras, não sei, estou viajando aqui, né, eu posso censurar de 2 maneiras. Ou eu falo: "Você não pode mais falar isso. Você está proibido de falar isso". Isso é censura clara. Ou eu posso sempre mover coisas para você se sentir mal com o que fala. E aí vai chegar uma hora que você para de falar. Sim.
Ou seja, nos 2 casos você parou de falar. Um porque eu mandei e outro porque a coisa ficou tão fora do controle que você teve que parar de falar. Então, engraçado, né, Alan, que quando a gente volta o olhar da gente para o cristianismo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Uhum. A gente é livre, inclusive para falar. E aqui no Ocidente a gente É. tem a prova disso. Foi o cristianismo que nos deu as liberdades civis, Uhum. né? As liberdades públicas a gente alcançou pelo cristianismo. E engraçado também, que conforme mais a gente se afasta do cristianismo, mais a gente vê os movimentos para cercear a liberdade. Estou falando de liberdade pública, não é só liberdade de fé, não. Sim. Chamados para sermos livres e livres para falar e ser corrigido, inclusive, É. né? A ideia de que antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já sondou no coração. Uhum. Eu já tive que aconselhar algumas pessoas, né? Assim, meu irmão, seja honesto com Deus. Porque, olha, palavra bonitinha, arrumadinha, tu já pensou o que tu queria falar, já saiu do coração. Ele já sabe. E se há algo errado, você vai ser corrigido. Mas a questão é que, e aí, né, para nós que não sondamos coração, se é algo que é errado, que fere os princípios de Deus, ou o relacionamento humano, amar a Deus e amar o Aham. próximo, né? Mas você pode falar e a gente vai corrigir conforme um padrão de amor, misericórdia e justiça de Deus, Sim. bíblico, mas chamados para essa liberdade, inclusive de correção, quando necessário, mas do jeito certo. É, do jeito E certo. não da forma injusta, egoísta e hipócrita, muitas vezes. É, o interessante é que parece que essa história, né, de cancelar alguém, de colocar de lado, realmente é um negócio muito antigo, né? Na Bíblia a gente vê alguns casos, né, assim, muito emblemáticos. Teve Sim. aquele caso da mulher que foi pega em adultério, está no Evangelho de João, e foi levada até Jesus. Engraçado que aí já tinha aquele negócio, quem é que a gente cancela? Uhum. Porque o sujeito não apareceu na história, né? É. Só a sujeita, né? Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o cara ir embora, pela lei, os 2 tinham que ser conduzidos. Vamos deixar o cara ir embora, vamos cancelar o cara, vamos cancelar só a moça, Sim. a mulher. E levaram ela lá. A resposta de Jesus foi libertadora para aquela mulher. Olha, vai e vê se para de pecar, né? Uhum. Mas vai, sai daqui, vai, corrija a sua vida. Aqueles homens queriam cancelar e cancelar de modo tão profundo que ela ia ficar morta, apedrejada lá. Uhum. Nem eu Mas te condeno, né? nem eu te condeno. Cadê o pessoal? Ih, todo mundo foi embora. Levaram as pedras junto? Eu acho que levaram. Então, você também vai embora. Não sou eu que vou te condenar. Mas tem uma coisa: muda a tua vida. Sim. Para de pecar. É. Que alguns pulam, né? É, Essa última parte. pula. Vai. Vai. Né? Olha, Eu também não te condeno. eu Vai. também não te condeno, vai. É, E omite, né? E não peques mais. pois é. Né? Outro exemplo disso, você deve lembrar mais algum aí, mas um que eu me lembro agora, é de Zaqueu, né? Uhum. Sujeito que não era nada querido. Enfim, ele mexia com a parte que doía no bolso de todo mundo, né? Ele tirava parte das finanças do pessoal que já era pobre, já tinha dificuldade. Ele era funcionário do império e ele entregava esses impostos colhidos, né? Ninguém gosta de imposto, né? Desde sempre, né? Sim. A gente sabe que ele é É. necessário para a manutenção das coisas públicas, mas ninguém gosta de tirar do bolso. E Zaqueu era o representante disso. Ele era o representante do leão, né, É. do Império Romano. Ele tinha tudo para ser cancelado ali, porque ninguém gostava dele. Ele era o típico sujeito que ninguém gostava. Não sei nem se a esposa dele gostava dele, a Bíblia não fala, mas tinha tudo para ser cancelado. E Jesus, da mesma maneira que fez com aquela mulher, ele também reverte esse processo. Uhum. E parece, Alan, não sei se você lembra aí de mais algum caso, Uhum. mas parece que o padrão bíblico é o seguinte: você tá para ser cancelado, vamos mudar o rumo dessa vida, Uhum. porque você não precisa ser cancelado, Uhum. né? Sim. E Paulo, né? O inverso Ó, Paulo de aí, ó. cancelador
Pois é. né? Revertido pela graça. Mas ainda assim, e olha que não tinha tecnologia, internet, coisa parecida, mas tinha boca miúda, né? Tipo assim, olha, eu ouvi que aquele tal de Saulo, Que andava prendendo, é, matando, tá? né, se converteu a Jesus. E aí, não, mas será mesmo? É óbvio que o próprio testemunho dele deu provas, né, da Sim. conversão e tal, mas num primeiro momento também eu não duvidaria de que ele foi rejeitado. Aliás, o apostolado dele foi rejeitado em vários momentos. Mas como que Deus graciosamente pegou aquele sujeito que cancelava literalmente, né? A gente não tem registro de que ele, com as próprias mãos, tirou a vida de ninguém, É. mas estava ali É, sorrindo e ele concordando coordenava, né, os as trabalhos de buscas, buscas. né? É. E que talvez aos olhos dos canceladores, Paulo, Paulo teria que ter sido apedrejado, É. teria que ter ido para o quinto, ou para o sexto, ou para o oitavo, sei lá. Mas não, né? Foi tratado com misericórdia, com graça. É. Você falou aí que ele a inversão de papéis dele foi o contrário, ele era o cancelador, né. Ele era o cancelador. Olha só que legal, porque a gente estava falando sempre pelo ponto de vista do cancelado, né. E Uhum, agora você trouxe Paulo aí como cancelador. É engraçado que Cristo redime e conserta a vida do cancelado. O caso de Zaqueu, o caso de, daquela mulher, né, pega em adultério. uhum, Mas engraçado que o tratamento de Cristo é o mesmo para o cancelador, ele conserta a vida do cancelador, né. uhum. Para os 2 cancelados aqui que eu me lembrei na Bíblia, né, Zaqueu e a mulher, Cristo redime o processo de vida e vida que segue. Agora vão em frente. Uhum. Para o cancelador, Cristo jogou ele no chão, né. Sim, Teve que jogar ele no chão. E sim. olha, agora que você Que está aí no chão quebrar o ego, quebrar o é, orgulho. Cristo se impôs como Senhor, né, é. ali. E depois ele passou o resto da vida com várias tentativas de ser cancelado, né. Ou seja, gente do império, gente de dentro da esfera da igreja, enfim, muita coisa aconteceu com a vida dele, mas o fato é que Cristo resolve o problema do cancelado e daquele que cancela. Interessante que a gente tem esses 2 aspectos dentro da Bíblia, né. Uhum. Até porque, talvez a gente já esteja falando agora de uma coisa que para o cristianismo é muito importante, mas que muitas vezes é deixado de lado por nós, que é a história do perdão, né. Sim. O cancelamento parece que começa aqui na nossa nos nossos alfarrábios mentais aqui, parece que o cancelamento começa com uma opinião, que a gente até falou da fofoca aqui, é uma Uhum. opinião, aí você vai lá, leva, conduz e aquilo se transforma em algo volumoso. E o perdão é que quando ele entra nessa história, ele bloqueia o processo do cancelamento. Uhum. Uhum. E aquilo ali simplesmente perde o sentido. Para que que eu vou cancelar? Para que que eu vou fazer bullying? Para que que eu vou isolar essa pessoa, né, se eu posso perdoar? Isso está no cerne da essência cristã. Uhum. E por que que eu me lembrei disso? Por causa desses 3 episódios: a mulher, Zaqueu e Paulo. O que teve que acontecer ali foi o perdão. Perdão de Cristo, né. Sim. E a gente como seguidor de Cristo é chamado a fazer a É. mesma coisa, né. Tá até na oração que o Senhor ensina, né. Sim. É interessante, Paulo, Zaqueu e a mulher, A mulher né, os 3 exemplos que a gente está colocando, mas houve perdão nos 3 casos. Só que não sem antes o confronto do erro, mas sem a humilhação, sem o esmagar, né, é, mas o confronto do erro, não é a graça barata, é. né, o perdão que não É porque custa. esse perdão aí, ele chama ao arrependimento, né, Sim, que aí sim. resolve. É. O objetivo, né, do perdão sempre é uma conciliação ou reconciliação. Aham. Então, como tratar ou como apresentar a proposta do evangelho, do perdão, a essa sociedade que vive na cultura do cancelamento? O que que você acha?
que... Rapaz, eu acho que a nossa resposta tem que ser naturalmente a resposta cristã. É isso que Cristo nos ensinou a fazer. Ou seja, você chama a pessoa e, ao invés de cancelá-la, você oferece uma mudança. Uhum. É claro que essa mudança não pode ser da boca para fora. Não, resolve a tua vida com Cristo e pronto. Não, resolve a tua vida com Cristo, resolve comigo também, Sim. né? Para poder a gente andar junto, né? E sem cancelar a pessoa. É importante a gente se lembrar que o perdão, e o perdão honesto, sincero, após arrependimento, enfim, aí não tem mais por que cancelar. Já se arrependeu, já perdoou. É bom a gente se lembrar que, às vezes, ainda assim, se a pessoa de fato cometia algum ato indevido, pode ser que ela tenha algumas consequências ainda para resolver na vida. Uhum. Pode ser que ela tenha que pagar por coisas, sejam dívidas financeiras, sejam dívidas morais, né? Mas consequências podem ficar. Mas o que é mais importante é que essa pessoa, mesmo assim, ela adquiriu o vigor para prosseguir e Uhum. não para ser cancelada, Uhum. né? Ela consegue andar. E a igreja, nós dois trabalhamos com a igreja é um espaço que oferece essa possibilidade de restauração, Uhum. porque é exatamente onde Cristo é pregado de maneira aberta. É. Daí que é importante que a igreja seja, de fato, uma igreja saudável, né? Uma É. igreja que pregue esse mesmo Cristo, sem nenhuma Sem distorção, invenção. sem invenção nenhuma. Sim. É Cristo simples, direto, Cristo gracioso, aquele que oferece o perdão, a misericórdia, a graça. Esse Cristo, ele é o que se vê no seio da igreja verdadeira, a igreja de Cristo, né? Sim. Que às vezes é uma igreja simples, uma igreja desprovida de maiores recursos, de maiores intelectualidades, mas uma igreja que vive a vida de Cristo, Sim. né? Na medida das limitações humanas, porque Sim. também você não vai ter um lugar perfeito igual Cristo É. é, né? Eu ia por aí mesmo. Porque também se formula uma ideia de maneira popular, né? Se faz uma caricatura dessa nossa fala, podem fazer, não é? Aham. Dizendo, alguém pode dizer: "Ah, mas vocês sabem que a igreja não é perfeita, vocês estão sendo pretensiosos e coisa parecida", mas é não perder de vista que, na verdade, o espaço da igreja de Jesus, ele é esse espaço de restauração e não de condenação, mas também a partir de uma perspectiva que nós juntos ali, conduzidos por Jesus, que é o bom pastor, e a sua palavra que está registrada, sabemos que não somos perfeitos. Aham. E que estamos o tempo inteiro. Olha, vai ter alguém na igreja que vai condenar. Vai ter. E a gente precisa trabalhar essa pessoa, o coração né, dessa pessoa. Que a Do que gente não. vai condenar e do que está sendo E do que condenado. está sendo condenado. E tem o que está sendo condenado e não reconhece também que Ainda tem esse que caso. está errado. Mas é uma construção, então, não somente interna, onde estamos lidando com pessoas que foram construídas. Vamos lá, 2 casos aqui, tá? Aham. Pessoas que vieram a se converter em algum momento da vida, não tiveram um antecedente cristão familiar. Certo. Foram construídos, foram moldados a partir, e para usar agora especificamente termos bíblicos, né? Foram construídos, moldados a partir do império das trevas, do Aham. mundo caído. Qual é a regra de Satanás? Qual é a regra do império das trevas, né? Se o mandamento, o resumo da lei do Senhor é amar a Deus acima de tudo e ao próximo, então o império das trevas, a regra é odiar a Deus Acima de tudo. acima de tudo E odiar o e próximo odiar também. o próximo. E aí as pessoas, elas são forjadas desde o seu nascimento, que nascem mortos em delitos e pecados, Paulo, né? Citando, são forjadas a sobreviver nesse caos, pensando assim, né? Primeiro eu, segundo eu, se sobrar um pouquinho, fica para mim, É. né? E por aí vai. Então, são forjados com uma mente que não ama a Deus e não ama o outro. Ok. Como alguém já disse, conversão não reseta cérebro. Aham. Muda o coração
para que agora esse indivíduo se torne livre para amar a Deus e aprendendo a amar a Deus, a amar o outro. Uma coisa chama a outra, né? Ok, você coloca ele agora dentro do reino, onde a igreja é esse núcleo do reino em expansão. Cara, o cara ele tá vindo com seus traumas, suas construções, seus pensamentos, que agora estão sendo moldados, mas a gente vai ter que corrigir um monte de coisa. Vai. Então, assim, não perder de vista que não tem ninguém pronto, ninguém está pronto, mas está num processo de construção contínua. Que se ele realmente tiver tido esse encontro com esse Cristo, o coração dele vai estar predisposto a ser modulado, refeito pela palavra junto aos irmãos. Senão, logo, logo a gente descobre que é bode, Some, descobre, some do rebanho. some do rebanho, mas acho que é uma lembrança que sempre tem que ser posta, não é? Tanto internamente, irmãos, olha, a gente tem que ser misericordioso, porque o irmão vem de uma construção do império das trevas e agora, refeito em Jesus, está aprendendo a como viver a partir da nova lei, o amor a Deus e ao Aham. próximo. E também sempre o discurso para quem está fora. Não olhe para nós esperando uma perfeição que nos coloque acima de vocês. Uhum. Não. Fomos agraciados por Deus e queremos apresentar a mesma graça. É só isso. É só isso. Coisa simples. Mas não somos melhores. É. É tão simples que a gente tenta complicar, né? É, Mas é simples mesmo. sim. Puxa, que bom. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do cancelamento, a gente parou em outros pontos, né? Sim. Mas é isso. Pessoal que nos ouviu, a gente está nesse mundo aí obcecado por uma justiça sem redenção, sem misericórdia, e por isso mesmo uma justiça que se distorce no meio do caminho. A gente quer agradecer, você nos acompanhou mais uma vez. E vamos partir para o terceiro, quarto episódio, conforme Deus nos permitir. Um abraço, Alan. Um abraço, Deus abençoe todos vocês e não cancelem as pessoas. E quando estiverem por aqui, venham tomar café no Café com Ásila. No Café com Aslan. E quando estiverem por Nova Iguaçu, venha conhecer. A gente não falou disso, né? Não, a gente põe na legenda. A gente põe na legenda, É. né? Venha conhecer nossas comunidades de fé, É verdade. Tá bom. para experimentar um pouquinho também desse relacionamento com a gente. Beleza. É. Um abraço para todos.